Bom, tenho certeza que desde ontem você ouviu muitas vezes o Trump sofreu um atentado e foi por aí afora, que hoje, inclusive, ele já está na reunião do Partido Republicano dos Estados Unidos e por aí fora. Mas, logicamente, é um assunto do dia, também é um assunto do dia para a gente conversar com as pessoas, trocar ideia e nada como a gente ouvir pessoas que conhecem melhor o assunto para a gente poder conversar com os outros. Professor Vladimir Feijó, professor de Direito Internacional aqui conosco. Professor, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Heródoto, bom dia. É sempre uma satisfação. Faço questão de atender sempre. Muito grato, muito obrigado. Professor, aquela pergunta que não quer calar é o seguinte: esse atentado, ele melhora ou ele piora a performance do Trump na corrida presidencial, cuja eleição vai ser, salvo engano, no dia 7 ou 8 de novembro? Ou 5 de novembro? 5 de novembro. Pois é estranho falar desse jeito, mas o Trump ganha publicidade, ele ganha visibilidade gratuita. Um candidato se apresenta ao eleitorado de duas formas, ou através de campanha paga, na rádio, televisão, impulsionamento na mídia social, e isso ele tem que prestar contas para isso, ou a campanha de boca. Então, pessoas falando sobre isso, ou então a grande mídia, impressa, televisiva, rádio, internet, todo o resto. E o Trump vinha com uma imagem dúbia sendo apresentado nesse segundo bloco. Críticas contra os crimes que ele está sendo processado na justiça, ameaça à democracia, associação aos eventos que ocorreram da invasão do Capitólio, né, que é o Congresso americano, e a imagem positiva do defensor das suas pautas como um todo. E a partir desse evento, certamente ele vai ter uma super exposição. Apoiadores dele ou opositores querem saber sobre o evento, querem saber da investigação sobre o evento, e certamente a imagem do Trump com o punho cerrado, com o rosto com sangue, já correu e vai seguir correndo, e portanto ele vai ter muita mais visibilidade, e podendo com alguma facilidade fazer conexão ao grande tema que ele fala há muito tempo, a insegurança do país. Inclusive a convenção do Partido Republicano a acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã, já tinha elencado como tema dos debates, né, das falas amanhã, tornar a América mais segura de novo. E eu tenho certeza que todos os discursos que já estavam planejados vão ser ajustados para falar sobre o atentado, sobre o risco à vida que o Trump correu no sábado, enquanto fazia o comício. E, portanto, isso traz visibilidade muito grande para ele. Claro que o Partido Democrata pode fazer o spinning em seu favor, não acredito que isso vai colar demais, sobre o apego demais ao porte de arma e a expansão do porte de arma. Realmente é estranho o Trump, que muito usou um fuzil na lapela, acabar sofrendo um atentado de alguém que usou um fuzil contra a sua vida. Eu não sabia dessa história também do fuzil na lapela. Professor, ainda nessa exposição da mídia, eu suponho que então que a cobertura da mídia em cima desse congresso, essa reunião do Partido Republicano, que começa hoje, vai até quinta-feira, vai ser muito maior também, ou não? Até para ver a segurança do homem, não? Isso, sem dúvida. As discussões sobre como o serviço secreto falhou no evento do comício e como pode prevenir novos eventos em futuros comícios e nas convenções, está no holofote domingo, ontem, e hoje certamente é um grande tema. E isso não vai deixar de acontecer enquanto a convenção não terminar e a próxima convenção, que é do outro partido, acontecer. Professor, você falou agora há pouco na sustentação econômica da campanha. Tem um grupo de apoiadores do Biden, parece que tem uma grana lá de 90 milhões de dólares, dizendo que não vão abrir mão dessa grana para o Partido Democrata se o Biden resolver se ele não abrir mão da sua candidatura à presidência. Quer dizer, portanto, vamos dizer assim, os financiadores têm também uma importância vital nessa campanha política. Extremamente importante, porque a campanha nos Estados Unidos não é nacionalizada, ela é regionalizada e precisa de muitas verbas para conduzir essas múltiplas microcampanhas ao redor do país. Nos Estados Unidos, a maior fonte de financiamento hoje são os chamados super PACs, o que tem ali do modelo deles. E um desses super PACs já fez essa pressão sobre o Partido Democrata, imaginando, aspas, que o investimento
feito na campanha, esperando, óbvio, que o seu interesse se materialize depois no governo, está sob o risco se o Biden for candidato. Não só a presidência da República está em jogo, mas também múltiplas outras candidaturas do Partido Democrata que passaram meses dizendo em público que o Biden é uma pessoa com vitalidade, o Biden está com ótimas condições mentais, mas que nas últimas semanas se provou o contrário. E, portanto, esses candidatos ou já políticos que associaram a sua imagem a esse tipo de discurso, hoje precisam se distanciar e desassociar do Biden. E, portanto, esses financiadores estão fazendo pressão para que apareça um outro candidato cabeça de chave da presidência da República, para que isso fira menos o Partido Democrata e outros candidatos a governador, a deputado federal e ao Senado, já que esse Super PAC deseja ter, no mínimo, a vitória de alguma das eleições. A maioria da Câmara dos Deputados, a maioria do Senado está bem difícil e cada vez mais difícil também a presidência da República. Professor, o Biden já está na história dos Estados Unidos porque foi presidente americano. Mas por uma polegada, ele poderia estar numa outra história também da sucessão americana. Uma polegada, hein? Pois é, tanto o Biden como presidiu uma falha do serviço secreto que permitiu violência durante a eleição, como o Donald Trump, como ex-presidente, candidato à eleição mais uma vez, com grande probabilidade, e poderia entrar no rol aí de 6 que sofreram atentados e tiveram a sua vida ceifada por violência política durante campanha eleitoral ou durante o exercício do mandato. Professor, muito obrigado. Claro, Heródoto, uma satisfação, bom trabalho. Muito obrigado, professor Vladimir Feijó, professor de Direito Internacional. Tá aí outras questões interessantes, relevantes, né? Para você acrescentar tudo o que já foi falado. Por isso a gente procurou o professor para explicar para nós, para a gente poder, então, entender melhor e poder conversar melhor com essas pessoas.